Pessoas que dizem cristão, mas têm apego pelo dinheiro, ganancioso, vivem pelo dinheiro, idólatras, maldizentes, fofoqueiros, linguarudos, caluniadores. Não anda com essa gente. Diz que é crente, mas mete o pau nos outros, fala nas costas dos outros, fofoqueiro, linguarudo. Olha o que Paulo está falando. O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus te abençoe. Um simples pecado, ou um pecado de uma única pessoa tolerada, pode corromper, escute isso aqui, toda a congregação. Toda a congregação. Começa a cair o padrão. Ninguém tem interesse por oração, ninguém se santifica, ninguém frequenta reuniões, ninguém quer ler a Bíblia, todo mundo quer viver à luz do estilo de vida daquele irmão profano que ninguém exorta, ninguém chama atenção. Ele passa a virar um padrão para a igreja. E Paulo está dizendo, vocês não sabem, vocês não estão vendo que esse orgulho de vocês é cego, é besta? Essa vaidade de vocês está fazendo a igreja morrer. Vocês não entendem que mas tem 500 membros, só aquele irmão, deixa, não, mas você não precisa de 1 quilo de fermento para 1 quilo de farinha, um pouquinho de fermento, um irmão só, um escandalozinho só, não tratado, vai corromper a igreja, vai manchar a pureza dos jovens, vai manchar a pureza dos casais, a pureza do vestuário modesto das irmãs, vai manchar e corromper o padrão dos relacionamentos de solteiro da igreja, namoro, vai manchar o padrão dos relacionamentos de casados, porque ninguém está fazendo nada. Veja só, são os danos para a gente. Agora Paulo dá a razão. Por que o pecado não pode ser tolerado? Agora Paulo dá a razão por que o pecado não pode ser tolerado na igreja. E para isso ele usa a figura da Páscoa. Verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Agora ele usa aqui o símbolo da Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa foi celebrada quando os filhos de Israel saíram do Egito. Deus ordena que eles preparem um pão sem fermento. É um tipo da saída do Egito, da ruptura do pecado. E ele vai dizer assim para nós, assim como na Páscoa, eles comiam pão sem fermento, simbolizando a saída do Egito, assim também, Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal, foi morto para tirar de nós o fermento. Ele fez de nós pães asmos, pães sem fermentos. O que é isso? Cristo foi morto não só para tirar a culpa do pecado, ele tira a culpa, nosso problema jurídico. E agora nenhuma condenação há sobre os que estão em Cristo Jesus. Mas ele não resolveu só o problema da culpa, ele resolveu também o problema do poder do pecado. Cristo morreu para tirar de nós o poder do pecado. E agora o pecado não terá mais domínio sobre nós. Ele tirou de nós o fermento do pecado. Ele tirou de nós o mundanismo, a devassidão. Foi imolado e tornou o Cordeiro Pascal. Então, o que ele está dizendo? Uma vez que Cristo morreu e sua morte removeu de nós o pecado, ele está dizendo, não tolerem na congregação, entre vós, aquilo que Cristo removeu. Cristo morreu para ter uma igreja pura,
para ter uma igreja santa, para ter uma igreja reta. Não tolerem, não aceitem permitir entre vocês aquilo porque Cristo morreu. Essa é a base da santificação da igreja. Não tolera imundícia na igreja, não tolera rebelião na igreja, não tolera pecado oculto na igreja, porque Cristo morreu para tirar o fermento. Por que vocês estão colocando de novo? Porque vocês estão deixando a igreja ser manchada, porque vocês estão deixando a igreja ser levedada. E o verso 8, Paulo vai mostrar a fonte do nosso prazer. Ele vai dar mais um argumento. Por que você tem que ficar irado com aquele que diz irmão e fica pecando? Por que você tem que se revoltar com aquele que diz irmão e anda como um devasso? Porque ele vai dizer que a fonte do nosso prazer não é a levedura do pecado, é a inlevedura da santidade. Não é o pão fermentado com pecado, é o pão asmo da pureza. Olha o 8. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento. Vamos mudar. Por isso, nossa fonte de prazer não é com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e verdade. Ele está dizendo para os devassos: veja só, não é a bebedeira, a idolatria, a avareza, o adultério que é a nossa felicidade. Celebrar aqui é festa, comemoração, júbilo, gozo. Não! Nós não precisamos ser crentes redimidos, e nós não precisamos da imundícia do pecado do mundo para nos realizar, para ter prazer, como faz os ímpios, os devassos. Então por isso, o verso 8, a fonte do nosso prazer não vem com o pecado, com o mundo, com as orgias, com o fermento, com a levedura, que alguns que estão na igreja pensam que para se realizar, se completarem, precisam. Mas ele diz ali, ó, e sim com os asmos da sinceridade, e sim com a santidade. A verdadeira alegria, está dizendo Paulo aqui, é se manter puro, se manter limpo. Se para você guardar os olhos do mal, pagar a conta em dia, ter que falar a verdade, ser fiel à esposa, ter os documentos e a papelada da sua casa tudo certo, for para você um fardo, uma tristeza, tem algo errado com a sua fé. Porque nós celebramos felicidade, gozo, alegria, com os asmos da sinceridade. O que é isso? Pagar a conta em dia, ser fiel à esposa, guardar o corpo, ser honesto. Isso traz júbilo para o crente, traz prazer para o crente. Agora, se você precisa, o asmo está muito ruim, tem que botar fermento, sequinho, fininho, não tem gordura, eu preciso de levedura. Pecado, tem algo errado. Tem algo errado. Então Paulo deu os argumentos: que pecado era, o nível do pecado, a tolerância do pecado, os danos de ser tolerado o pecado, o porquê que não pode ser tolerado, e agora a nossa atitude para com o pecado na igreja, a minha, da liderança, a da comunidade. Qual deve ser então a atitude para o irmão que está ali dentro e está bebendo iniquidade como água? Vamos então ver o verso 2 e o 3.
E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegasse a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, deu uma sentença, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, verso 4, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás. Até aqui. Agora ele mostra qual é a nossa atitude para com o pecado na igreja. Verso 2: seja tirado do vosso meio. Paulo está dizendo, apliquem a disciplina, não sejam coniventes com esse caso, com essa situação, com esse irmão, apliquem a disciplina, é o que ele está dizendo, apliquem a disciplina. E Paulo continua, agora no verso 3, Paulo dá uma sentença. Eu, na verdade, ainda que ausente, Paulo não estava lá. Por isso ele escreveu a carta. Mas a notícia chegou. Eu não estou fisicamente, mas em espírito eu estou aí. Já sentenciei. Paulo deu uma sentença. E ele dá a sentença como? Verso 4. Em nome do Senhor. Então primeiro dá uma sentença. E a dar em nome do Senhor, que é isso? Na autoridade do dono da igreja, na autoridade do cabeça da igreja, é em nome dele que a sentença vai ser dada. Paulo coloca que é figura de um tribunal, no qual ele é capaz de julgar. A liderança, os presbíteros, os anciãos, irmãos, tem autoridade conferida por Deus para julgar os pecados da igreja. Você não pode viver uma vida do jeito que você quer, irmão. Isso aqui não é a igreja romana, que você vai lá na missa domingo, sai e ninguém sabe da sua vida. Vivemos em uma comunidade, é um corpo, sujeitos uns aos outros. Paulo está dando uma sentença, ele usa um termo jurídico. Esse irmão foi chamado para o tribunal. O tribunal é o conselho da igreja. A causa dele vai ser posta, e os oficiais vão julgar a situação dele. É assim que este organismo funciona, a igreja. E ele faz isso com o quê? Com base em quê? Com que autoridade? Na autoridade do nome de Jesus, que comprou a igreja, que é cabeça da igreja. E quem mais? Verso 3 ainda. Verso 4, em nome de Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus. Paulo, os anciãos, no poder e no nome de Jesus, e, diz aqui, reunidos vós, a igreja. A igreja é a última instância, que também julga o pecado. A igreja testemunha do que aquele irmão está fazendo. É a igreja que aprova alguém e é a igreja que reprova. Como é que a gente coloca alguém para ocupar esses cargos? A igreja tem que reconhecer. Esse irmão é honesto, esse irmão não falta de um culto, esse irmão tem um testemunho piedoso. A igreja então sente paz, a igreja concorda com que esse irmão seja diácono, presbítero, pastor. E a igreja também reprova. Pastor, o testemunho desse irmão é péssimo. Eu vi ele em tal lugar, vi falando tal coisa, vi fazendo tal coisa. Esse irmão precisa ser disciplinado. Então a igreja testemunha, de acordo com a liderança, os oficiais, no nome e na autoridade de Jesus, ele é disciplinado. Ele é disciplinado. Então Paulo vai pedir que se discipline. E a disciplina, presta atenção,
ele também explica como esse irmão deve ser tratado. O irmão que vai ser ou que foi disciplinado. Como a igreja tem que tratar ele? Aquele que vai lá, nada na iniquidade e vem domingo no culto. Aquele que vai lá, fica na prostituição semana inteira e vem para o culto. Aquele que fica na bebedeira, na jogatina, o fofoqueiro, o linguarudo, o rebelde, enfim, o irmão, mas está aqui. Como a igreja tem que tratar ele? Aí nós temos agora o verso 9. Já em carta vos escrevi. Então, se essa aqui é a primeira carta aos Coríntios, e Paulo disse que já escreveu uma, significa que essa é a segunda. Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios, 2 estão registradas e 2 estão perdidas. Verso 9: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. O que Paulo está dizendo aqui? Eu já tinha alertado vocês. O quê? Que vocês não podem ter comunhão com pessoas como essas. Que pessoas? Olha só, eu já tinha escrito que vocês não podem ter comunhão com pessoas como essa. Aí os coríntios se jaquitavam. Paulo, é claro que nós não temos comunhão. Ninguém dessa igreja anda com ímpios, frequenta bares, casas noturnas, nem anda com prostitutas pactuais. Ninguém se associa com hereges nessa igreja. E ela se orgulhava. Aí Paulo vai dizer no 10, eu não estou dizendo dos ímpios, eu não estou falando que vocês não podem ter comunhão com ímpios. É o verso 10. Refiro com isto não propriamente aos impuros desse mundo, é os ímpios, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras. Porque se fosse esse o caso, vocês teriam que sair do mundo. Paulo está dizendo, não é para cortar vínculo com essa gente. Você tem que conversar lá no seu quartel, com o cabo, com o delegado. Não estou falando que não é cortar não, se é sal e luz. Eu tenho que continuar mantendo relação com o funcionário, com o empregado, com o patrão, com o vizinho, tudo ímpio. Não é para cortar relação com essa gente, porque essa gente é alvo do nosso evangelismo. Mas então com quem você está falando? Olha o verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que se diz ser irmão, mas for impuro, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem comais. Olha que coisa. Com os ímpios você pode ter relação, não está falando em intimidade, sentar na roda dos escarnecedores. Ele está dizendo, você não vai viver uma vida monástica, ascética, isolacionismo, essênia. Não. Você participa do convívio deles com a finalidade de influenciar, de ganhar para Jesus. Agora, com esses aqui que eu vou dizer, nem comam. Quem? Porque Paulo está dizendo, vocês estão tolerando um tipo de gente dessa? Vocês não podiam nem sentar na mesa com gente assim. Vocês tinham que botar gente assim para fora. Não tem nenhum tipo de comunhão. Mas quem são esses? Mas agora escrevo que não se associem com alguém que diz irmão, membro da igreja. Mas, aí ele vai dizer as categorias. Mas foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, roubador. Impuro. Gente que diz crente, mas está metida em pecados de moralidade sexual. Aqui vai pornografia, aqui vai adultério, fornicação, incesto, homossexualismo, ou idolatria, ou avarento. Pessoas que diz cristão, mas têm apego pelo dinheiro, ganancioso, vivem pelo dinheiro, ou idólatras, maldizentes, fofoqueiros, linguarudos, caluniadores. Não anda com essa gente. Diz que é crente, mas mete o pau nos outros, fala nas costas dos outros, fofoqueiro, linguarudo. Olha o que Paulo está falando. Gente devasso,
Passa uma mulher na frente, ele não consegue nem, né? Beberrões, pessoas que não têm controle sobre o seu apetite, roubadores, os trambiqueiros. Você já viu de crente trambiqueiro nessa cidade? Nome sujo, papelada enrolada, vive trambicando, dando golpe. Aí Paulo está dizendo, como é que tem que ser tratado esse tipo de gente? Não associeis, eu não tenho nada a ver com você, camarada, você está na lama da iniquidade. E não comais. O que era o comer aqui? Comer, principalmente nessa época, estava muito associado a koinonia, algo em comum, relacionamento íntimo. Paulo está dizendo, com estes, não tenham comunhão. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.